Bom, nesse vídeo quero falar com vocês sobre o Barreal, que história é essa de que ele pode ficar fora por mais jogos do que era previsto no início da temporada, que eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes para vocês. Quero falar também sobre o Libertad, adversário, né, do Cruzeiro, que tem alguns desfalques importantes para esse duelo, enfim, não é um time fácil, né? Mas assim, eu vejo que o Cruzeiro é bem favorito para esse duelo, principalmente por conta desse jogo no Paraguai, que o Cruzeiro não vai ter muita pressão da torcida adversária e vem um time bem mais velho, né? Não é um time que tem muita intensidade, então eu estou bem confiante para esse duelo aqui do Cruzeiro. Além disso, quero falar também sobre o Wesley, que voltou, né, a falar do Cruzeiro e por que ele não foi bem na Raposa. Quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Vamos chegar aqui em 45 mil inscritos no YouTube. Se você está assistindo aqui e não se inscreveu, deixe seu like, se inscreva, que ajuda bastante. Eu sempre mando salve para vocês aqui, ó, que comentaram nos últimos vídeos. Então, muito obrigado aqui, ó. Primeiro para o Nilson Lopes e o outro também para o Carlos Eduardo. Então, se você quiser aparecer aqui no próximo vídeo, comente de onde que você é, o seu nome, que eu sempre estou mandando salves aqui para vocês, beleza? Então, quero começar falando aqui justamente sobre esse duelo aqui contra o Libertad. Tá aqui, ó, contra o Libertad, Cruzeiro voltará a jogar no estádio onde jogou o final continental. Então, assim, o Cruzeiro jogou, né, no Defensores del Chaco em 1976 e em 1999, né? Então, dos títulos internacionais do Cruzeiro, o estádio paraguaio está então na história do clube. Vale lembrar, né, de que o Cruzeiro já enfrentou outros times, como por exemplo o Sportivo Luquenho, o Cerro Porteño, Guarani e Nacional. E lembrando que esse estádio não é do Libertad, ele tem um estádio próprio, porém, como a Conmebol exige uma capacidade para os jogos mata-mata de 25 mil torcedores em casa, né? Acaba que ele tem que mandar o jogo nesse estádio, onde foi assim também contra o Esportivo Ameriano e a Universidade Católica. Então, assim, não acho que é um time que vai dar muito trabalho para o Cruzeiro, ainda mais se o Cruzeiro quiser impor o jogo dele, né? É claro, bolas paradas vai ser um jogo difícil, é um time bem veterano, bem mais experiente do que o Cruzeiro, não vai ter também seu principal jogador, pelo menos mais conhecido, né? Que seria o Roque Santa Cruz, mas ainda e nem o Hector Villalba, que está lesionado. Esses dois aqui são muito interessantes. Esse aqui jogou junto com muito tempo, né, no Atlanta, também teve boa temporada no ano passado, ó, 13 gols e 18 assistências, um dos grandes responsáveis pelo Libertad, que foi para a Libertadores desse ano, ficou em terceiro lugar do seu grupo, o River Plate e Nacional, passou então do Esportivo Ameriano e na primeira fase nos playoffs do Universidade Católica, que foi aquele adversário do Cruzeiro, né? Na fase de grupos, se o Cruzeiro não tivesse vencido, teria enfrentado o próprio Libertad nas quartas, né? Ou nas 16 avos de finais. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro ficar de olho aqui, principalmente no Oscar Cardoso, que é um jogador bem experiente, tem aqui o Lorenzo também, que é um camisa 10, e enfim, tem algumas alternativas interessantes para o Cruzeiro. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários, o que você tem a dizer e sua expectativa, né, para esses próximos jogos do Cruzeiro. Se você quiser, inclusive, começar a apostar, o link aqui da Esportiva vai estar aqui embaixo na descrição para você encontrar esse jogo. Só você vir aqui, ó, em Taça Sul-Americana e já vai ter essa partida do Cruzeiro para vencer fora de casa o Libertad. Tem a opção também de você apostar no empate ou vitória do Cruzeiro, pagando bem também. Aqui, ó, Cruzeiro ou empate, 1,34, boa cotação aqui também. Você pode colocar aqui, por exemplo, R$10 para o Cruzeiro empatar ou vencer. Então, se você apostar R$100, voltando 130 é boa opção também para você começar a apostar. O link sempre fica aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Na descrição é bem aqui, ó. Você clica aqui ou pelo celular, pelo computador, vê um pouquinho mais, tá aqui, ó, o link já. Clique e começa a apostar hoje mesmo, beleza? Vamos falar agora também sobre o Barreal, jogador então que vai ficar fora possivelmente para esse duelo. Tá aqui, ó. Cruzeiro inicia a semana sem Barreal e terá estadia prolongada em Assunção após duelo contra o Libertad. Então o argentino segue, né, com treinos à parte por dores no tornozelo, e aí, né, foi uma dúvida para esse duelo contra o São Paulo, no qual ele não foi relacionado, e para esse jogo também diante a equipe do Libertad não deve ficar à disposição justamente por conta dessas dores, né, no tornozelo que voltou à tona. Então vale ressaltar, né, que o Cruzeiro também deve ter um ataque muito parecido com o que foi, na minha opinião, diante do São Paulo, tá? E assim, faz muita falta, espero que ele possa estar à disposição o mais rápido possível, até porque tem sentido a falta dele, né? O último jogo foi contra o Atlético Goianiense, jogou também somente na ida em Porto Alegre contra o Internacional, então dá pra ver que ele tem tempo, né, que nós não vemos assim o Barreal jogando com muita frequência. Nos últimos um mês, tudo bem que o Cruzeiro ficou um bom tempo parado, mas foram apenas 4 jogos e 2 deles saindo do banco de reservas, né? Então acho que está fazendo muita falta o Barreal ter uma sequência, seja pelo meio, seja pela ponta esquerda, no qual ele joga muito bem também,
29 partidas, 2 gols e 3 assistências, mas contribui muito bem, né, também para o ataque do Cruzeiro. A tendência é que ou para o duelo contra o Cuiabá, já que o Cruzeiro vai sair de Assunção para o Paraguai, a tendência é que somente no duelo em casa contra o Vasco da Gama no final desse mês, que o Barreal fique, né, à disposição. Eu vi alguns boatos de que ele poderia ficar fora, por exemplo, do restante da temporada, porém esse quadro dele no tornozelo não é um quadro cirúrgico, né, então não vai precisar passar por uma cirurgia, porque senão certamente seria uma recuperação de 2 meses, e aí 2 meses basicamente já se encerrou a temporada, mas não é assim, a tendência é que ele realmente volte a atuar. Vale lembrar que além dele, né, tem aí o Vitinho, que se lesionou no jogo contra o São Paulo, vai perder também a temporada, 2 meses e meio, o Japa e também o atacante Dineno, o Kendi, né, que infelizmente está machucado, e o Rafa Silva, todos eles no departamento médico. Lembrando que o Cruzeiro volta a jogar contra a equipe do Cuiabá, e a logística do Cruzeiro para diminuir esse desgaste é justamente sair de Assunção, né, para Cuiabá, que é mais fácil, né, que não se você for ver o mapa ali, o Assunção, Paraguai, está bem perto realmente do Mato Grosso, está longe pela distância, mas é muito mais fácil do que voltar para Belo Horizonte e depois seguir viagem para Cuiabá. Então, vamos falar agora sobre o Wesley, que deu uma entrevista aqui, ó, falando sobre essa fase dele boa no Internacional e por que ele não foi bem no Cruzeiro, né? Então, vive uma fase muito interessante realmente no Internacional. Somente no Campeonato Brasileiro ele já tem 5 gols, o que é mais do que ele fez em 42 jogos pelo Cruzeiro no ano passado. 4 gols e 2 assistências, né? Enfim, o Cruzeiro então que pagou um percentual por ele, o Internacional basicamente pagou aquilo que o Cruzeiro faltava a pagar, né, em relação ao Palmeiras. Então o Cruzeiro ficou no 0 a 0 com o Wesley. Basicamente foi um empréstimo no ano passado, porque o Internacional ressarceu, né, o que o Cruzeiro havia pago para o Palmeiras e as pendências restantes com o clube, apesar de que o Internacional ainda deve o Cruzeiro, né? Então o Wesley nos últimos jogos não vem de uma fase, nossa, fenomenal, né? Se você for ver aqui, o último gol dele tem 6 partidas contra o Atlético Paranaense, mas tem jogado muito melhor. E deu essa entrevista falando um pouco mais sobre isso, né? Ele falou aqui, ó: surgi bem no Palmeiras, fazendo grandes jogos, grandes campeonatos e conquistando muitas coisas. Fui para o Cruzeiro com uma experiência muito grande, não tinha vivido isso ainda, né? Foi a primeira experiência de chegar num clube com status de protagonismo, foi uma coisa nova para mim, não deixa de ser uma experiência boa, né? O Cruzeiro vinha de um acesso com muitos jogadores novos, o time não havia, né, se encontrado. Hoje o Cruzeiro vive um grande momento, fico feliz pelos amigos que fiz lá e acredito que essa experiência foi boa para mim, mesmo pelo fato de ter passado por grandes dificuldades, né? E assim, até que ele foi bem, né, assim, nessa questão da fala, não falou nada polêmico, nem, meu Deus, criticou o Cruzeiro ou a torcida, né, que poderia fazer tranquilamente. Saiu um pouco queimado com a torcida, é claro, mas eu vejo que tem sim os seus motivos, né, dele não ter ido bem. Essa questão da adaptação é normal. Talvez se ele tivesse ficado por esse ano com um novo técnico, com o Seabra ou com o Larcamon, poderia ter tido uma sequência um pouco melhor. Ninguém vai saber. Ele jogava muito ali também pelo lado direito, que não era dele, né? O Bruno Rodrigues acabava caindo pela posição que era dele mesmo de origem, pelo lado esquerdo, mas ainda assim, nossa, o Wesley ano passado deixou muito a desejar. Acho que foi um dos piores jogadores assim que eu vi de relação de expectativa pelo que foi, né? Assim, óbvio que chegou a fazer alguns bons jogos pelo Cruzeiro, marcou 4 gols e tudo mais, não foi igual o David, por exemplo, mas deixou muito a desejar e hoje vive uma fase muito interessante no Internacional. Não é à toa que tem especulações, né, de propostas na casa, por exemplo, dos 55 milhões de reais para o Wesley, né, de um clube lá da Turquia. Então acho que o Cruzeiro, se fosse para ver o que errou, né, nessa história, poderia ter pelo menos mantido ali uns 10, 15% do Wesley, porque é um jogador que tem potencial. Eu vejo que a temporada dele no Internacional é boa, né? 7 gols e 2 assistências, 25 anos, certamente vai ser vendido e o Cruzeiro vai ficar de fora desse percentual. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu vou deixar aqui também para vocês outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui em nosso canal. Tá aparecendo aqui todas as sugestões para vocês de outros vídeos recentes. E o link da Esportiva está aqui embaixo também na descrição para esse duelo contra o Libertad fora de casa. É isso, então nos vemos aqui numa próxima. Valeu!